Pessoal, eu já dei início aqui à gravação de hoje, né? Deixa eu já compartilhar a telinha aqui com vocês. Primeiramente, né? Parabéns por ter finalizado o módulo básico, né? A gente finalizou aí no último dia 29/10, né? E parabéns, né, por ter passado essa primeira etapa, né? Agora, a segunda etapa, pessoal, vai consistir em instalações elétricas prediais, que a gente está iniciando hoje, segurança em eletricidade e depois projetos elétricos prediais, tá? Então, deixa eu já entrar na nossa pasta aqui. A nossa pasta aqui já está pronta, né, para a gente iniciar os estudos. Vamos entrar lá na sala de instalações elétricas prediais, né? Relembrando, pessoal, aí está aqui o guia de estudo, aqui, ó, o plano de estudo, desculpa, aqui do aluno, né? Eu já até baixei. Temos aqui, ó, as orientações e fica bem na aba Primeiros Passos, né? É sempre bom a gente acordar para a gente estar ligado, né? Em quais os capítulos essenciais para você estudar relacionado àquela atividade, né? Lembrando que essa matéria aqui, ela possui quatro atividades, né? Atividade um, atividade 2 da SAP 2, né? A primeira tem uma situação de aprendizagem específica, né? Que é a um. A atividade 2 é numerada como 4, que na verdade é a 3, né? Elas compartilham da mesma simulação, né, de situação de aprendizagem. E, por fim, o fórum de discussão, tá? Então, fiquem ligados nesse plano de estudo aqui. Reforçando, pessoal, no conteúdo do curso, né, tem os dois materiais aqui de conteúdo, né, que é o SCORM, né, aqui no mundo nosso aqui do EAD, né, esse score é como se, ó, tá vendo, ó, 62 slides. Então, que vocês têm vídeo, vocês têm materiais extras que você já pode ir estudando sozinho, né? Esse material, ele não precisa, né, ser apresentado tanto aqui no EAD como no momento presencial, né? Você já pode estar estudando ele. Então, temos dois SCORMs. Tem o 2 aqui, é só você clicar e entrar aqui e começar, ó, navegar na pasta aqui, tá bom? Relembrando também, ó, essa UC ela tem dois materiais didáticos padrão aí, né? Que é o. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu deixar do outro lado aqui, que me atrapalha aqui essa parte de compartilhamento aqui. Vou até tirar essa tag aqui de compartilhamento para deixar a página livre para a gente, tá? Então, lembrando, tem dois livros, né, material aqui próprio aqui do Senai, né, que vocês vão acessar, né? Lembrando, né, que a dica é você vir aqui, ó, clica com o esquerdo do mouse e coloca duplicar, ó, que aí você vai, né, literalmente você vai duplicar aqui o material, né? E aqui, ó, você pode duplicar novamente aqui, ó, o ideal para vocês estudarem aqui, ó, livro didático parte 2, né? Então, o ideal é que vocês coloquem lado a lado, caso vocês precisem aqui, né? Por exemplo, eu preciso olhar o livro um aqui, ó. Põe aqui de lado na tela e vou, né, analisando aqui o material, o PDF que eu abri aqui, e por aí vai, tá? Ou você pode utilizar aqui dentro aqui do, do Drive aqui.
Então, pessoal, hoje é, essa parte introdutória aqui, ó, vamos falar, né, não só de normas aí, né, a teoria de como que elas foram concebidas, mas também vamos falar aqui sobre já começar a analisar a nossa atividade, tá? Então, esse é o material aqui, ó, tem 8, né? 8 capítulos. Já o livro 2, sempre eu vou estar dando dica aí de que capítulo que é ideal para vocês. Ó, já o livro 2 aqui, ó, ele, ele já tem 7 capítulos, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo a atividade, né, é bom que você esteja com né, com o material aqui de estudos aberto. Agora, hoje, né, já iniciando, como relativamente nós temos aí poucas aulas, estão tendo mais aula presencial, né? Então, seja, algumas eu já até postei, né? À medida que as FOs vão chegando para mim do professor presencial, eu vou postando aqui na plataforma para vocês para alimentar nas notas, tá bom? E aí, semana passada nós não tivemos, né, aula em função, né, do feriado nacional aí, tá? Então a gente vai, ó, foquem. O importante é vocês fazerem todas as atividades, né? Mas assim, obviamente a atividade um ela vale mais pontos. Mas é importante, pessoal. Eu já vi aluno, né, ficar dependendo de conselho de classe, né, dependendo de 2 pontos, às vezes, porque ele não fez todas as atividades. As atividades, pessoal, elas são importantes para vocês entenderem o dia a dia, né, do eletrotécnico no mundo do trabalho, né? Então, é importante vocês fazerem essas atividades. Quando você deixa de fazer uma atividade, é uma parte do conhecimento técnico, né, do eletrotécnico que você está perdendo e que você, para você recuperar, vai ser só no depois que você se forma, né? Vai ser só na vida profissional. E na vida profissional, dependendo aí do erro, ela pode custar não só, né, sua vida, mas ela pode custar também o seu emprego. A sua vida é o mais importante, obviamente, mas ela pode custar o seu emprego porque você não fez uma atividade, você não leu, não interpretou, ou não assistiu a aula aqui e ficou faltando essa atividade. Ah, não, só atingi a pontuação, né, de 60 aqui, já atingi, né? Não vou fazer essa atividade nem aqui do EAD ou às vezes alguma aí do momento presencial. É importante que vocês não faltem os momentos presenciais, porque assim, eles são eu sei que o EAD e o presencial, os dois são importantes, mas o presencial ele é mais importante ainda porque esse curso ele depende de grande conhecimento, né, na parte de montagem, na parte de interpretar projetos, interpretar infraestrutura e você poder representar na planta baixa lá, né, do projeto elétrico, de um CFTV, né? De um cabeamento estruturado, a parte aí pode ser par trançado, pode ser de fibra ótica também, né? Um link de fibra ótica. Então, é importante que vocês acompanhem todo o material, compareçam em todas as aulas do momento presencial, né? Aqui no EAD, eu sei que muitos, né, optaram pelo EAD porque não tem tempo, né, para estar nesse horário aqui. Mas não tem problema, a aula vai ficar gravada. Mas é importante vocês comparecerem no momento presencial. E isso vocês não podem faltar. Ah, não deu para assistir a aula agora aqui, né, no EAD. Por isso que está escrito aqui, ó, não avaliativa. Não deu. Não deu para assistir agora? Não tem problema, gente. Vocês podem
assistir outro horário, né? No máximo, às vezes a postagem da sexta-feira ela atrasa um pouco, ela aparece só na segunda, né? Mas eu vou aproveitar aqui, né, que eu tenho essa aula, a gente ainda está aqui no segundo horário, né? Finalizando o segundo horário, ainda tem um tempo e eu consigo, né, enviar para o pessoal da monitoria para postar o quanto antes a aula de hoje para vocês não ficarem sem ela, tá bom? Então, vamos analisar aqui o fórum de discussão. Vou até criar nossa pastinha de atividades. Esse fórum de discussão, você responde ele na própria plataforma, tá? Então, não há necessidade, né, de enviar algum arquivo. Alguns fóruns de discussão aí mais para frente, né, em disciplinas mais para frente, eles precisam de vocês fazer um material em Word, em PowerPoint, né? Mas quando o momento chegar, eu aviso vocês. Vamos lá, em situação de aprendizagem. Aqui, ó, você tem cada tarefa aqui, né, com a sua pontuação característica, né? Vamos no fórum de discussão. Ó, o Tennyson até já começou a responder aqui, tá? Então, vamos lá. Conhecendo a tabela 39 e 47 da NBR 5410 e associando a seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletrodutos, participe do fórum discutindo a seguinte situação. Por falta, ó, por isso está entre aspas aqui, ó. Qual que é a situação aqui que o técnico está enfrentando ali, né? Que o pessoal está enfrentando ali em campo. Por falta de condutor de 1,5 para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar os condutores de 6 milímetros quadrados, os mesmos utilizados para a instalação do chuveiro. Maurício, seu colega de trabalho, disse que esses condutores não podiam ser utilizados no lugar dos condutores de 1,5, porque eles consomem uma corrente maior. Será que isso é verdade? Vamos ver. Diante dessa situação, ou seja, diante dessa problemática, discuta com os colegas sobre a decisão, né, de Felipe e a intervenção de Maurício. Depois disso, conclua qual deve ser a conduta adequada a essa situação. Então, até o Tennyson aqui já começou, já colocou a opinião dele. Pessoal, nesse caso aqui, vocês não precisam colocar a opinião de vocês várias vezes, tá bom? Uma vez é o suficiente. Obviamente, se você tirar menor do que até aqui tá falando que vale 8, mas na verdade vale 4, viu? Depois eu vou consertar isso. É, caso você tire uma nota menor, aí você pode corrigir, né? Pra você tentar tirar uma nota maior, mas é o suficiente vocês postarem uma vez, né? Caso vocês tirem a nota máxima aí, né? Então não precisa postar mais, tá bom? Vamos discutir, né? Tabela 39, tabela 47, né? Vamos ver isso aí. Primeiro vou abrir aqui a NBR para vocês. Eu tenho aqui um exemplo aqui, ó. Não, esse aqui é de iluminação. Ah, achei aqui. Clicar novamente aqui que eu não quis abrir. Então, pessoal, essa daqui é a NBR 5410, né? Vamos lá para o início dela. Vamos entender primeiro, né, o que é uma norma brasileira aí, né, técnica, regulamentadora, né? Tem a regulamentadora que é do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E temos as NBRs, né? Ah, professor, e daí essa NBR?
Por enquanto não vamos precisar olhar no nosso livro, não. Deixa eu colocar aqui o site. Eu até vou colocar como material extra para vocês. O I3Z. Vocês acessando esse link aqui, pessoal, né, ó, ele é .org, né? Esse link aqui é dessa organização governamental, né? Ela é sitiada lá nos Estados Unidos, né? Primeiro eu vou só. Aí vocês estão vendo aqui, ó, instalações elétricas de baixa tensão, né? Até o inglês aqui dela aqui. Por que que tá em inglês, né? Não é uma norma brasileira, né? Então, pessoal, as normas brasileiras aí, né? As NBEs, a 5410, essa que vocês estão vendo, a 5419, que fala sobre os 4 volumes, né? Que falam sobre supressão, né? De descarga atmosféricas, né? A captação, a descida e a malha de aterramento, né? Essas normas, elas foram criadas aí, não foram criadas, né? Elas são adquiridas pela ABNT, né? Ou seja, Associação Brasileira de Normas Técnicas brasileiras aí, né? Mas lá no início, vamos pegar lá em 1900, né? E eu, eu sei que aqui no site fala desde quando o I3E, deixa eu ver aqui, desde, deixa eu ver, geralmente aqui no site, ó, sobre o I3E, ó, com alcance mundial, né? Profissionais técnicos é, tem essa organização dedicada, né, ao avanço, né, aos avanços tecnológicos e o benefício da humanidade, né? Então, basicamente, esse é o motivo, né, do I3E existir. O I3E, pessoal, isso lá, né, eu não me lembro a data fala que 140 anos, né? Então, estamos em 2024, né? Foi pelos anos ali de 1920, mais ou menos. O I3E, pessoal, o que que é essa organização? Tudo relacionado à engenharia elétrica, automação, computação, todas as regras, padrões de protocolo, né, protocolo de rede Wi-Fi, protocolo de rede cabeada, fibra ótica, energia, potência, tudo que é elétrico para criar sinais de comando, ondas AM, né, a amplitude média, FM, né, frequência média aí, modulada, né, sinais e potência, né, o famoso GTD, né, geração, transmissão e distribuição, ele foi concebido pelo I3E. O I3E, né, numa universidade, pessoal, igual aqui, né, aqui no Senai, você tem, né, os cursos técnicos, né, que são bastante fortes aqui no Senai. Nós temos, né, o SESI aí, que é a parte aí do primeiro grau, segundo grau, o Senai, que é a parte dos cursos técnicos, curso superior, pós-graduação. Então, o Senai é uma instituição de ensino, né? Eu posso dizer que o Senai é uma universidade, né? Uma universidade aí focada aí na indústria, né? Então, antigamente, não antigamente, né, mas até hoje, nas universidades, nas faculdades, vocês têm os CAs, né, os chamados centros acadêmicos. Então, o centro acadêmico, pessoal, você tem, por exemplo, centro acadêmico de engenharia elétrica, o centro acadêmico de matemática e física, né, de estudos avançados aí, né, a gente tem lá no Rio de Janeiro aí, né,
Então, esses centros acadêmicos faz parte, né, o corpo docente, os alunos que estão se graduando, os alunos que estão fazendo pós-graduação, né, é, é, especialização, stricto sensu, né, que é mestrado, doutorado, né, pós-doutorado aí, né, ou seja, um doutorado depois, né, de você cursar o doutorado. Então, esses alunos, esse corpo docente, esses alunos aí de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, eles fazem parte, né, do corpo, não só do corpo docente, mas do corpo discente, né? O docente são os professores, o discente são os alunos. Eles, para se graduarem, né, faz teses, né? Teses, projeto final de curso, tese de mestrado, tese de doutorado, pesquisa científica, né? Você não só para trabalhar na indústria, né, mas para fazer pesquisa. Então, esses centros acadêmicos, eles são responsáveis por criar material, né? Criar teorias, materiais didáticos, né? E quanto mais o tempo vai passando, esses centros acadêmicos, eles vão atingindo maior notoriedade. As faculdades, né? As universidades que compõem esses centros acadêmicos, eles também, né? Além de criar materiais, né, eles criam padrões, né, que são aceitos aí na indústria, por exemplo, o padrão de transmissão de energia, né, energia alternada, né, agora o padrão de energização de um equipamento elétrico, dependendo do tipo de equipamento, né, se for um equipamento, um CLP, por exemplo, né, um controlador lógico programável, um computador aí de mesa, né, um desktop, um notebook, basicamente que tem processador, né, que tem controladores, eles funcionam, né, os seus circuitos internos funcionam com tensão e corrente contínua. Então, esses padrões de tensão e corrente contínua para equipamentos eletroeletrônicos, né? Alguns, né, tipo, vamos supor, um liquidificador, né, que não é um eletroeletrônico, não, mas ele é elétrico, né? Ele funciona diretamente com tensão e corrente alternada. Já os computadores, por exemplo, o circuito interno funciona com corrente contínua, né? Tensão contínua e o carregador, né, a sua fonte chaveada, ela faz essa mudança, né, de alternado para contínuo para poder é, alimentar esse equipamento, né? Converter para uma tensão menor, né? Por exemplo, um notebook em média aí, né? A maioria dos que eu conheço, eles funcionam, por exemplo, com 19 volts, né? Em tensão contínua. Então, o carregador, além dele ser um carregador, porque tem bateria, ele também é um equipamento que ele funciona como um autotransformador, ou seja, ele diminui a tensão e, além disso, ele utiliza uma fonte, né, uma fonte chaveada, né, e que ela faz a conversão de tensão e corrente alternada para tensão e corrente contínua para esse equipamento poder funcionar, né? Ou a configuração em ponte incompleta, a configuração em ponte completa, né, para você fazer a retificação da onda senoidal depois utilizando um capacitor para você alisar a onda, né? O pessoal chama de alisar, né? Diminuir o gap, né? Então, toda essa teoria, né? Todo esse conhecimento, ele foi construindo ao longo dos anos. Então, esse material, esse conhecimento, ele foi compilado em normas que são, ou a gente conhece como as normas internacionais. Daí essas normas internacionais, elas foram compiladas, né, foram, né, colocadas em um banco de dados e disponibilizadas, né, hoje em dia, né, na época ainda era tudo, era papel, né, tinha que fazer várias cópias e tal. Esse banco de dados aí, ele compõe todas as normas, padrões que você pensar, né, como é que eu converto um sinal analógico, por exemplo, da rede
de telefonia para um sinal digital, né? Eu preciso de um modem, né? O modulador, ele modula o sinal e depois demodula. Ele pega esse sinal, faz um tratamento e transforma em e um sinal digital que você tem amostras, né? O sinal contínuo, por exemplo, o sinal aí de telefonia ou o sinal, né, de dados enviado aí pela rede telefônica, né, que é uma das possibilidades, também tem a fibra ótica, né? Esse sinal ele é contínuo e depois ele é quebrado em amostras e ele é reconstruído porque assim o computador, né, ele consegue interpretar um sinal digital, mas ele não consegue interpretar um sinal analógico. Então, todo esse conhecimento foi compilado pelo I3E. Aí, o que que o país faz, né? No nosso caso, o Brasil. Nós temos a ABNT. A ABNT, eu lá no início, achava que essa ABNT tinha um monte de cientista, todo mundo de jaleco branco, construindo computadores, né? Construindo microchips, processadores, né? Na verdade, o processo ele é mais complexo ainda, né? Um processo, por exemplo, processadores são chamadas fotolitografias, né? Então, você tem um processo intrincado, complexo, e esse processo, né, ou não o de construção, mas o de padronização, né, de que sinal que eu vou enviar, como é que eu vou transformar esse sinal analógico em digital, como que eu vou, depois que transforma ele em analógico e digital, como que eu vou enviar o sinal para um computador? Existe um protocolo, aí eu envio bits de teste primeiro, depois desses bits de testes, aí sim que o sinal ele é enviado, né? Ele é enviado e o computador, né, dependendo aí a placa aí de rede, né, ela interpreta esse sinal e transfigura na tela, né, através de um navegador aí, ou um sistema Linux, um sistema iOS, né? Ou um sistema Windows. Então, todos esses padrões, pessoal, você tem normas, né? Normas internacionais que, para justamente, né, todos conseguirem. Imagina se o padrão de internet fosse diferente, né? Um diferente do outro, eu não conseguiria falar, né, que por exemplo, lá na Alemanha ou em qualquer outro lugar que dirá aqui dentro, aqui no Brasil, por exemplo, se você tivesse, vamos supor, vários fabricantes, foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, vários fabricantes, e esses fabricantes, cada um construía, né, o primeiro iMac lá, né, os primeiros IBM PC, né, eles eram construídos com protocolos, padrões diferentes. Então, tudo relacionado a sinais elétricos, né, sinais, né, fibra ótica, né, sinais de luz que podem ser transfigurados em sinais elétricos, também em sinais com valor de potência, né, que é a própria energia elétrica, ele foi compilado, né? Geralmente foram universidades, centros acadêmicos, os que foram pioneiros, né, lá nos Estados Unidos. Então, eles têm esse material compilado. Aí, o que que o I3E faz, né? Por exemplo, o Brasil faz. O Brasil pega esse material. Ó, eu preciso de um material aí, de vocês, né? Internacional, que fala sobre instalação elétrica de baixa tensão, né? Tá aqui low voltage, né? Ah, beleza, nós temos aqui. Aí o que que faz? Fornece esse material para a gente em inglês, traduzimos esse material em inglês e compilamos, né? Por exemplo, criamos esse número aqui, eu creio eu que ele é aleatório, viu? A gente cria um número, não, a instalação, a norma que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão, ela vai o número dela vai se chamar 5410 e pronto. Foi assim que a norma brasileira ela foi criada, não foi criada num laboratório através de teste, não essa em português que a gente conhece, mas a original. E sempre quando ela é atualizada, ela é disponibilizada, né? Eu acredito que ainda você paga um valor, o Brasil compra, né? E aí traduz para o português e lança, por exemplo, igual essa daqui, a segunda edição
foi em 2004, né? A próxima, eu nem lembro de cabeça aqui qual edição que tá, né? Atualmente, né? Nas- ah, na, na NBS 5410, né? Mas, assim, a gente depende, né? Depende dessas atualizações que são feitas primeiro lá, depois a gente vem e compra, né? E lança uma nova edição. Ah, professor, então quer dizer que se no Brasil acontece isso, lá na Alemanha, na África, em qualquer outro país, né, em qualquer outro continente, né, eu falei, falei Alemanha, falei país, mas falei África, que é o continente africano, né? Então, qualquer outro país aí do continente africano, ou de qualquer outro continente, lá da Austrália, né, eles pedem, né, eles precisam de uma norma, pedem para o I3E fornece, traduzem, e daí lá eles criam um padrão. Por exemplo, instalação elétrica em baixa tensão na África ali, né, no, sei lá, no Sudão ali, com certeza ela tem uma numeração diferente, com certeza deve ter associação sudanesa aí, né, de normas técnicas aí. Então, então é assim, viu? Ah, professor, então quer dizer que, sim, falando no popular, uma NBR, assim como outra norma, né, internacional que não seja do I3E, ela é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você copiou em inglês, cola na sua língua materna. Daí a Associação Brasileira, né, o corpo que compõe a Associação Brasileira aqui no Brasil, ele além de fazer a tradução e adaptações, né, ele gera um número para essa norma e ela passa a valer. Então, o primeiro passo, e essa norma aqui, pessoal, é diferente de uma norma técnica de distribuição, por exemplo, a da Equatorial Goiás aqui, né? Ela não é gratuita, você não encontra ela no site. Você até encontra no site, mas você tem que pagar. Cada volume desse, você paga um valor, tá? Beleza, professor, entendi. Agora vamos, né, entendido, né, o porquê dessa norma, né, como que ela foi concebida, né, o porquê que ela existe, né? Então, a NBR 5410, ela é a Bíblia do eletricista predial, do eletricista industrial, do eletricista de redes também, por que não, né? De qualquer eletricista, do eletrotécnico, do engenheiro eletricista, ou seja, todos os profissionais que trabalham na elétrica precisam estar a par, precisam conhecer, ou precisam, pelo menos, né, se conhecem pouco, ou, né, eu, por exemplo, conheço, eu nunca li ela totalmente, mas eu conheço muitas partes da NBR 5410. Quando a gente está elaborando um projeto, né, fazendo uma pesquisa, um estudo, nós utilizamos ela, né, para compor os materiais ali e a gente fazer a verificação e dar as normas. Beleza, professor. Então, ele pediu para a gente olhar a tabela 39. Então, a gente vem aqui, ó, tabela 39. Vamos lá. Tabela 39, ó, ela começa aqui, ó, e termina aqui. Então, se você observar aqui, ó, tabela 39 aqui, ela mostra, ó, seção, que é a bitola do cabo, né? Seção nominal de condutores, ok. Deixa eu... Então, aqui, ó. Então, pessoal, vamos observar aqui o que que a tabela 39 mostra para gente. Seção nominais dos condutores, né? Então, aqui você tem a bitola, ó. Temos a bitola
de meio milímetro quadrado, 0,75, de 1, né? Deixa eu o traço aqui, eu coloquei o menor possível, mas ele ainda tá. Vou só grifar aqui. Eu pus o menor, mas ainda ó, o traço tá grosso, né? Então, ó, de 0,5, de 0,75, 1. Circuitos de iluminação, por exemplo, ó, é a bitola de 1,5. De 1,5, né? A partir de 1,5 ou maior. Circuitos de tomadas de uso específico, não específico não, melhor, geral e também uso específico, eu tenho que construir com cabeamento a partir de 2,5. Por que que eu falo a partir? Pode ser 2,5 ou maior. Ah, professor, então uma tomada de uso geral, né, ou uma tomada de uso específico, eu não posso pôr um cabeamento de 1,5? Não. Professor, eu já vi muita instalação elétrica. Sim, tem demais. Tá errado? Com certeza. Beleza, professor, entendi. Professor, o que que é esse negócio aí? Que parada é essa aí? Dois condutores carregados, três condutores carregados, o que que é isso? É primeiro aqui, ó, que a gente quase não, às vezes a gente passa batido aqui, ó. Isso aqui é o chamado de, ó, método E, né? Método F, é o método de você construir, né? Por exemplo, eu coloco num eletroduto aparente. Como assim, professor? Aqui, ó, eletroduto aparente. Vamos ver algumas imagens aqui, pessoal. Ó, vou pegar essa aqui que está bem na cara mesmo. Ó. Então, ó, um eletroduto aparente, só. Não era isso que eu queria, não. Abrir um programa aqui aleatório. Não, não tá, não vai. Eu queria colar lá naquela folha para a gente ver. O que que é um eletroduto aparente? Ó, eu tenho aqui a parede, o eletroduto está por cima da parede. O normal é você o quê? Quebrar aqui, né, e colocar um tijolo perfurado, por exemplo, né, ou, ou o de 25 milímetros, até uma bitola maior do que o eletroduto. Então, esse método é o tipo de instalação. Você tem a instalação, ó, o método, o eletroduto pode estar aparente, ele pode estar embutido, ele pode estar numa eletrocalha, né, numa eletrocalha nessa posição ou nessa daqui. Eu já vi eletrodutos com, chama, não é balizador, não, gente, é porque me fugiu o termo aqui da memória aqui, mas você tem, eu já vi em pequenas empresas, né? O pessoal coloca no caibro aqui, né? Ou até mesmo na parede aqui, passa a fiação, né? Sem passar por eletroduto, né? É complicado. Se eu não me engano, até tem uma foto aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Então, esse método é a forma como você coloca o eletroduto. E aqui por dentro, aqui, ó, essas circunferências menores são os condutores, tá? Beleza, mas o que é mais importante aqui dessa tabela, pessoal, mais, impor- mais importante dessa tabela aqui é você entender que esse padrão aqui, ó, eu tenho a bitola,
Dois condutores carregados é para circuitos monofásicos ou bifásicos, né? Um bifásico, por exemplo, é 127, né? Duas fases 127 vai dar 220 volts, tá? Então, mas assim, mas o básico é que esse condutor, quando fala dois condutores carregados, é para circuito monofásico. A princípio, é uma fase. Quando eu tenho três condutores carregados, é circuito trifásico. Beleza. Então, aqui analisando, ó, para dois condutores carregados, circuito monofásico, esse de 1,5 aqui, ele suporta 26, mas 26 o quê? 26 amperes. Ah, então isso aqui é a chamada capacidade de corrente, professor? Isso mesmo. Beleza. Então, professor, deixa eu, deixa eu deixar na página do I3E aqui que fica melhor para a gente. Entendi, professor. Então, aqui é a capacidade de corrente, ou seja, é o máximo de corrente que esse condutor suporta, né? Esse de 1,5. Já o de 2,5, para dois condutores carregados, ele suporta 36 amperes. Maior a bitola, maior, né, a capacidade de corrente, a capacidade dele suportar. Guarda isso que a gente vai amarrar aqui na conclusão aqui da análise do fórum. Agora, quando eu tenho três condutores carregados, essa capacidade de corrente, ela é menor, né? Ó, tá vendo? O de 1,5 é 23 amperes. Já o de 2,5 para um circuito trifásico é de 32. Professor, aí por que a capacidade de corrente para o trifásico é menor? Lembra lá da lei das potências elétricas, lá em eletricidade, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente elétrica. Potência em watts, tensão em volt, corrente em ampere. Beleza, professor. E daí? Por exemplo, um circuito monofásico, bifásico, ó, quando eu vou dimensionar a corrente elétrica, passando para o outro lado aqui, né? Fica potência dividido pela tensão, né? Você passou a tensão para o outro lado aqui. Ok. Potência dividido pela tensão. Quando esse circuito é monofásico, por exemplo, né? Eu tenho a potência monofásica e eu tenho a tensão monofásica. Já para um circuito trifásico, né, eu tenho a potência trifásica e a tensão trifásica. Então quer dizer que eu consigo dimensionar a capacidade de corrente, né, ou melhor dizendo, né, a corrente que flui num circuito, dividindo a potência do equipamento pela tensão. Se ele for monofásico, né, vocês concordam que ele sendo monofásico aqui, ó, potência mono dividido pela tensão monofásica. Vocês concordam que vai ser a potência monofásica dividido, vamos pegar aqui, né, Goiás, 220 volts, né, o monofásico. Já a corrente trifásica seria a potência trifásica dividido pela tensão trifásica. Qual que é a tensão trifásica aqui em Goiás, né? Eu sei que vocês vão falar 380, mas não exatamente, viu? Aí, como assim, professor? A gente tem potência trifásica, tensão trifásica, ela na verdade é 380 multiplicado por raiz de 3. Aqui, né, aí, 380 raiz de 3 dá quanto isso, professor? Desculpa aí, pessoal, dá aproximadamente 656. Ah, professor, não acredito, não. É Miguelito. Professor Miguelito. Não estou acreditando. Não, eu quero ver, cara crachá. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ligar aqui o. Ah,
Tô acreditando nessa lorota aí não, professor. Ah, por exemplo, ó, o 220 é a monofásico nosso aqui, equatorial distribuição. Para eu saber a tensão bifásica, né? Duas fases, eu tenho que pegar esse 220 para duas fases, ó. 220 vezes raiz quadrada de 3. 220, isso daqui é o monofásico. O bifásico, viu? Não é 3, não. O bifásico, eu acho 220 raiz de 3, que vai dar igual 381,05. A gente, para efeito de cálculo, colocamos 380, viu? Professor, por isso que o senhor tirou da cartola esse negócio aí de 380 vezes a raiz de 3. Não foi do nada que o senhor tirou esse número. Então, 380. Então eu vou achar a tensão trifásica pegando a tensão bifásica e multiplicando por raiz quadrada de 3. É isso mesmo. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, eu vou aproveitar o cálculo aqui, ó, esse valor, né? Pegar ele e multiplicar por raiz quadrada de 3 aqui, ó. Ó, se eu pegar as 380, ele dá 656, né? Mas eu peguei o valor, ó, original, vamos dizer assim, ó, 220 vezes raiz de 3 deu 381,05. 381,05, né? E as outras casas decimais, porque a raiz quadrada de 3 é um número irracional, né? É uma dízima não periódica. É aproximadamente igual a você multiplicar por 1,73 aí, né? Entendi, professor. Então quer dizer que multiplicado por raiz de 3 dá 660. Professor, agora entendi. Por que que a corrente trifásica ela dá menor, a capacidade de corrente trifásica do condutor, né? Ela é sempre menor do que a do monofásico. Porque o numerador aqui, ó, nós temos o quê, ó? Deixa eu desenhar aqui. Então, ó, nós temos a potência dividido pela tensão. Então, aqui é o numerador, né? Numerador e o denominador. Ou seja, a trifásica, o denominador, ele é maior do que o monofásico. Então, se eu pego um número, divido por outro número, vai dar, né? Por exemplo, potência dividido pela tensão, vai dar uma corrente qualquer, né? Agora, se eu aumentei esse V aqui, ele é V, né? Ele é V mais U, por exemplo, ou não, T, por exemplo, ó, e eu divido por um valor maior, com certeza essa corrente que eu não conheço, ela vai dar menor, né? O I monofásico, né? Ele vai dar maior do que o I trifásico, porque o numerador ele é maior, ó, ele é 660. Ao passo que eu estou dividindo no monofásico por 220, né? No trifásico eu divido por 660. Por isso que a capacidade de corrente é menor. Beleza, professor. Entendi, tô ligado. Agora vamos lá na conclusão, né? Agora, pessoal, já que a gente. Vamos lá para o fórum de discussão. Apagar isso aqui para não atrapalhar a gente aqui. Então, agora vamos concluir, né?
Olha, por falta de condutores de um e-mail para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar os condutores de 6 milímetros quadrados. Ah, professor, então quer dizer que o de 6 milímetros aqui, ó, ele tinha na mão de um e-mail. Vamos supor que é um circuito monofásico. É iluminação, né? Geralmente é monofásico. Então, esse circuito, se a gente for olhar na tabela 39 da 5410, ele suporta 26. Já o de 6 milímetros aqui, ele suporta 63 amperes. Vou até desenhar aqui, ó, vou até marcar aqui para gente. O de 6 milímetros quadrado suporta 63 amperes, ou seja, o de 6 milímetros quadrados suporta mais que o de 1,5. Ok. Os mesmos utilizados para instalação do chuveiro. Maurício, seu colega, né? Você tem sempre que ter um colega lá, boca aberta, né? Disse que esses condutores não podiam ser utilizados no lugar dos condutores de 1,5. Mas por que não? Porque eles consomem uma corrente maior. Pessoal, uma coisa é capacidade de corrente. Quando fala capacidade, é o que o condutor suporta. Não quer dizer que 24 horas por dia, toda vez que você ligar esse circuito, vai brotar 63 amperes. Não, ele suporta até 63. Então, o Felipe, ele fez certo, viu? Ainda mais, né, ele estava finalizando a instalação aqui, vamos supor que tinha um pedaço ali de condutor de 6 metros ali, por exemplo, né, e precisou de mais 6 metros para arrematar essa instalação. Foi assim, em caráter emergencial. Ah, então, se o de 1,5, se no projeto o de 1,5 suporta no máximo 26, com certeza o de 6 milímetros vai suportar, porque ele, né, ele suporta muito mais, 63 amperes. Então, o que o seu colega Maurício falou não é verdade. Eles não consomem uma corrente maior, eles suportam uma corrente maior. Não quer dizer que vai aparecer uma corrente maior se eu colocar um cabo de 6 milímetros, né? Ele só vai suportar mais com de 1,5. Beleza. Na questão agilidade, né, no dia a dia, no mundo do trabalho, ele fez corretamente. Ele não tinha, sei lá, uns 6 metros ou uns 2 metros ali de cabo para finalizar a construção e utilizou de 6 ali para arrematar, para acabar ali o serviço. Agora, o que ele não pode é construir um pavimento todo, sei lá, um pavimento aí de um prédio que tem, sei lá, 10 quilômetros de cabo, 10, sei lá, 4 quilômetros de iluminação e 6 quilômetros de tomadas, né, de uso geral e específico. Eu não posso pegar esses 10 quilômetros de cabo e colocar tudo 6 milímetros. Aí não, né? Aí o bolso aí da construtora aí, né? E você, logicamente, logo você será chamado pelo RH lá para conversar algo, né? Mais conhecido como demissão, né? Então, emergencialmente pode fazer isso. Trocar um condutor que eu estava utilizando menor por um condutor maior. Eu não poderia fazer o contrário. Ah, eu estou instalando um chuveiro e aí faltou cabo e eu não tenho mais cabo de 6 milímetros, que é o que o chuveiro suporta, né, por exemplo. Aí eu vou, não, vou colocar de 1 milímetro. Ah, não, eu tenho uma máquina de corte. Tem algumas máquinas de corte a plasma aí, que os circuitos internos dela, eles têm cabo de 1 milímetro. Esse daqui, ó, de 1 milímetro quadrado, né? Mas isso ali é para controle, circuito interno. Aí você vai e coloca um de 1 milímetro lá no circuito de iluminação. Não pode. Entendi, professor. Então, a atitude de Felipe, ela foi correta, sim, né? E o comentário do seu colega o Maurício foi errado. Ele suporta mais, ele não vai. Porque quando fala em consumir, pessoal, põe uma coisa na cabeça. Quando fala assim, ah, ele consome mais, dá uma ideia errada de que a conta de energia daquele instante que ele vai utilizar aquele equipamento, né, aquele cabeamento, ele vai ser maior, né?
Se fosse assim, pessoal, por exemplo, eu pego um cabo aí de, sei lá, 200 milímetros. Vamos ver aqui, ó. Já tá acabando aqui. Vamos pegar aqui, ó. 240, ó. 240, obviamente, ele com certeza vai ser usado para um circuito trifásico, ó. O de 240 milímetros suporta 538 amperes. Ah, se a gente fosse confiar na lógica do Marcelo aí, né, é Maurício, né? Se a gente fosse confiar na lógica dele, então quer dizer, se eu colocar um cabo de 240 milímetros, vai brotar uma corrente de 538 amperes. Imagina a conta de energia no final do mês. Então, isso não tem lógica, isso não tem cabimento, né? Uma observação dessa. Ele suporta 538 amperes. Por isso que ele é colocado, né, no secundário do transformador até chegar lá no centro de distribuição, né, de todos os quadros ali da indústria, né, ou de um grande comércio aí, de um atacadista, por exemplo, JC Distribuição, né? Entenderam, pessoal? Então, o comentário dele está errado. Ele suporta uma corrente maior e o Maurício fez certo no que tange a um serviço emergencial. Agora, se fosse construir um pavimento inteiro, aí não daria para tancar isso, não. Aí tá, aí estaria, ele estaria sendo, né, incoerente, né, com vamos supor que ele é eletricista. Piorou se ele fosse eletrotécnico, né? Aí mostra que realmente ele não aprendeu nada no curso de eletrotécnico. Pioraria mais ainda se ele fosse engenheiro eletricista, que aí mostraria que ele literalmente comprou o diploma, né? Então, né, esse engenheiro eletricista não está sabendo de nada. Beleza, pessoal? Estão vendo que é importante fazer essa atividade aqui, ó? Essa atividade, ela busca o quê? Aparar arestas de conhecimento aí, né? Preencher lacunas que a gente tem aí, né? Então, por isso que a gente, né, faz um curso, por isso que a gente faz exercícios, né? Exercícios para você o quê? Exercitar o exercício, né? Foi bom, né? Exercitar o exercício. O exercício da função, né? Da função aí de eletrotécnico, de engenheiro eletricista e por aí vai, tá? Então é isso, pessoal. Já finalizou o nosso horário aí, já falamos sobre o fórum de discussão, né? Próxima aula, vamos já falar da atividade um, tá? Então, encerramos aqui. Ah, professor, estou com dúvida ainda. Posso mandar mensagem? Posso perguntar na outra aula? Sim, pode, não tem problema nenhum, né? Mas a análise do fórum de discussão já foi findada aqui, beleza? Então, é isso, pessoal. Deixa eu parar o nosso compartilhamento aqui. Fiquem com Deus, né? E até a próxima web aula, tá? Vou parar aqui a gravação.